todos que nos assistem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue sobre você e toda a sua família. Mais uma vez, queremos convidá-los a poder estar junto conosco, cultuando ao Senhor. Nesse findar de dia, essa noite que o Senhor nos concede, queremos que todo esse momento de adoração, esse momento de culto ao Senhor, possa engrandecer ao nome desse Deus, mas que Ele também abençoe a sua vida. E cada louvor, cada oração e a palavra ministrada fale ao seu coração, para que você possa ter todos os dias que irão aí surgir, sejam abençoados sobre sua vida. Esperamos que seu dia tenha sido abençoado, esse dia em família, e continue sendo, até o findar desse momento de culto e no decorrer de toda a semana. Então, que Deus te abençoe e nós vamos orar ao Senhor, para podermos então, mais uma vez, iniciar esse momento de culto, de adoração e gratidão ao Senhor. Então, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos mais uma vez te agradecer. Te agradecer pelo privilégio que temos, Senhor, de podermos nos reunir aqui como tua igreja e podermos então exaltar o teu nome, poder engrandecer o teu nome e ter o privilégio, Senhor, de nos dirigirmos a ti em oração, como agradecendo, também como colocando em tuas mãos as nossas preocupações, as nossas queixas, como diz o salmista, e nós temos esse privilégio por conta do teu amor. Então, Pai, que esse momento, nesse momento de culto, que essa noite possa ser uma noite de adoração e de engrandecimento do teu nome, mas também, Pai, que o Senhor possa entrar em cada coração e o Senhor possa ministrar a cada vida hoje que necessita de um milagre, que necessita de uma cura, que necessita, ó Deus, de uma orientação. Que o Senhor os abençoe. Conduz-nos, ó Deus, nesse momento de culto e fala conosco em cada instante desse culto. Crendo nisso, nós te agradecemos no nome santo e precioso do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom que estamos juntos nessa noite para exaltar o nome do Senhor. Juntos, cada um na sua casa, mas unidos no mesmo propósito. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tudo foi por amor a mim, por amor a você. Deus está perto de nós, Deus quer se revelar, Deus quer falar, Deus quer curar, Deus quer libertar. Tudo que nós precisamos fazer é louvar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa hora, cantando que Ele se faz presente e está perto de nós. Vamos juntos.
nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você pode aí na sua casa, dê um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e se faz presente em nosso meio. Aleluia. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor que pode trazer de volta à existência um sonho morto, um projeto morto, um casamento morto, uma relação entre pais e filhos mortos. Deus pode trazer tudo à tona novamente, seja qual for a situação. Tudo que nós precisamos fazer é entregar nas mãos do Senhor e confiar nele, confiar no Senhor. Ele pode todas as coisas. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remoda minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste momento, nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. E eu gostaria de convidar você a ler um texto juntamente comigo que se encontra em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 em diante. E ele diz o seguinte: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem as juntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial que as alimenta, acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Às vezes a gente se inquieta tanto, se preocupa tanto, se perturba tanto, que a gente deixa de olhar para a principal solução do nosso problema, o principal caminho de resolução de cada uma das nossas necessidades. É entregar completamente a nossa vida ao Senhor. Eu sei que a gente não tem vivido tempo fácil, a gente tem vivido um tempo de incerteza, um tempo onde muitas pessoas não têm o trabalho, já estavam desempregadas antes de tudo isso começar, continuam desempregados, outros que perderam o seu trabalho no meio desta pandemia. Mas o Senhor, Ele cuida de todas as coisas, de cada um dos detalhes das nossas vidas. Ele manda que lancemos as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de cada um de nós. Então, que a gente possa ter essa fé, essa convicção, essa certeza de que, assim como o Senhor cuida de cada uma das plantas que aparecem sozinhas no meio do caminho pelo qual a gente passa, e Ele sustenta essas plantas, o Senhor também há de sustentar a vida de cada um de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez você necessite de uma porta de emprego, talvez o problema da sua família seja a desarmonia, talvez o seu problema seja um problema de saúde. Não importa qual é o problema, lance a sua ansiedade ao Senhor, diante do Senhor, e viva um dia de cada vida, sabendo que o Senhor cuida das nossas coisas.
Busque em primeiro lugar o reino do Senhor, relacionar-se com Ele, ler a sua palavra, entender o direcionamento de Deus para a sua vida e lance a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de todos nós. Vamos orar? Pai Celestial, Pai amado, Pai bendito, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque sabemos que podemos confiar plenamente no Senhor. Deus, nós temos vivido tempos de incerteza, de insegurança, mas uma coisa nós temos plena convicção, é de que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que o Senhor tem a solução de tudo em suas mãos. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor tem sustentado cada um de nós, o Senhor tem firmado os nossos passos, o Senhor tem firmado os nossos pés em meio a essa tempestade qual estamos vivendo. Senhor, toma a vida de cada um dos meus irmãos, o Senhor sabe a necessidade de cada um, a necessidade de cada casa, aqueles que precisam de suprimentos, que o Senhor possa agir, Senhor, com socorro, aqueles que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, Pai, uma porta de emprego para dar tranquilidade aos teus servos. Senhor, aqueles que precisam de uma intervenção de cura, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Cura, Senhor, neste momento. Ó Deus, aqueles que precisam de harmonia no seu seio familiar, nós clamamos para que a paz que excede todo entendimento adentre, Senhor, nesta casa, nesse lar, e que mude, Senhor, as relações, que mude, Senhor, os corações. Deus, nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, capaz de mudar toda e qualquer situação. Por isso, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, intervenha, Pai, em cada situação. Olha, Senhor, para cada um dos Teus servos que estão orando neste momento. Olha, Senhor, para cada coração e atende, Senhor, o clamor de cada um dos meus irmãos nesse momento. É a oração que fazemos a Ti gratos, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós em tudo. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, graça e paz. Nesse momento agora nós teremos a participação no nosso culto da orquestra da Primeira Igreja Batista da Liberdade em São Paulo. Esse vídeo eles gravaram em comemoração ao seu 25º ano e é um hino muito conhecido no repertório coral, mas esse é um arranjo para a orquestra. É uma música muito bonita que tem como título Busquem a Jesus. Então que nós possamos sempre buscar a Jesus, adorar e exaltar o nome dele e que nesse momento Deus fale ao seu coração através dessa canção.
Olá, irmão, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Estamos aqui para orar pela comissão, pela igreja, pedir à igreja que ore conosco nesse momento de transição. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és Deus, tu és misericordioso. Nós te louvamos, Pai de amor, porque as tuas misericórdias se renovaram. Estamos falando contigo, Pai. Agora te pedimos, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, sustenta com a tua graça, Pai. Abençoe, Pai, o pastor Vilmar, sua família, o pastor Marco Felipe, sustenta eles com o teu braço forte, dê a eles a tua paz, Pai. Abençoa os ministérios da tua igreja, abençoa, Pai de amor, os departamentos, a diretoria, o corpo diretor da tua igreja, que o teu braço forte esteja conosco, em nome de Jesus, Pai. Abençoa as famílias da tua igreja, abençoa, Pai de amor, os casais, cuida de cada um, cuida dos idosos, seja com cada um deles, Pai. Visita os enfermos, curando, restaurando, visita, Pai de amor, os enlutados, derramando a tua paz, a tua consolação, derramando o teu refrigério, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os diáconos da tua igreja, abençoe, Pai de amor, os missionários espalhados pela terra, visita cada um, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai de amor, a capelania desse Brasil, Pai, desse nosso estado. Abençoe, Pai, a capelania estudantil, hospitalar, prisional. Cuida de cada líder, Pai, de cada um filho teu que está direcionando, trabalhando nessas capelanias, em nome de Jesus, Pai. Agora eu te peço, Pai, abençoa essa comissão, nos sustente com tua graça, nos dê sabedoria, visão do alto céu, nos dê entendimento para saber qual é a tua boa vontade, Pai, que nós possamos ver aquele que já tu escolheste, para que ele possa, Pai, estar na frente da tua igreja, que ele seja um homem, Pai, segundo o teu coração, segundo o teu espírito, Pai. Abençoe sua família, sustenta ele com a tua graça, Pai. Abençoe, Pai de amor, a tua igreja, Pai, que ela esteja unida, que ela esteja, Pai de amor, olhando para ti, sustenta ela com a tua graça, Pai. Abençoe cada filho teu que possa estar te buscando, que possa estar, Pai de amor, quebrantar diante de ti, que haja paz, que haja união, que haja unidade, Pai, que caia por terra toda ação do homem, Pai. Cuide dos diáconos da tua igreja, cuide dos funcionários, guarde cada um, sustenta, Pai, esse país com tua graça, nos liberte desse mal, nos liberte de tudo aquilo que vem de ti. Mais uma vez eu te peço, abençoa a comissão, abençoa a igreja, que juntos possamos caminhar no teu amor. Nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, amados, vamos ter mais uma palavra de oração. Uma oração, nesse momento, feita para podermos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado, por todo o sustento que o Senhor tem provido sobre sua casa, sobre a sua igreja, e nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos glorificar o nome do Senhor, por todo esse cuidado que Ele tem tido conosco e por todo esse privilégio que temos de estar sobre a sua mão de graça e poder. Então nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas que têm chegado à casa do Senhor, que têm sido colocado na casa do Senhor, para que as obras e todas as questões com a qual a igreja está envolvida possam então serem supridas todas as necessidades e podermos caminhar naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Então nós vamos agradecer pela honra do Senhor sobre a sua igreja, como também agradecer pela sua vida, que tem colocado o seu coração no altar do Senhor e tem colocado suas ofertas e dízimos na presença do Senhor. Então, que Deus te abençoe e que Deus possa continuar te abençoando. Então, quero que você curva sua cabeça onde você está. Com certeza, você tem muitos pedidos, como também um motivo de gratidão. Chegando ao findar desse mês de julho, iniciando agora agosto, com certeza, vamos poder contar com a mão do Senhor que nos guia e nos ajuda. Assim diz a sua palavra. Então, curva sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, Deus de amor, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o teu amor tem sido grande, como também o teu cuidado sobre sua igreja e sobre cada um que nesta noite está a nos ouvir e nos assistir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando sabedoria a cada um de nós,
tanto a liderança dessa igreja para continuar ministrando tudo aquilo que tem sido colocado no teu altar, todos os dízimos e ofertas, para que a tua obra possa continuar acontecendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse sustento, por esse cuidado que o Senhor tem tido constantemente com a sua igreja, com cada família que hoje nos assiste. Continua abençoando, Senhor. Nos dê sabedoria, discernimento, para cada dia desse mês que se inicia. Possam ser dias orientados pelo Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer. Tenha o teu aval, tenha a tua orientação. Sendo assim, Pai, nós te agradecemos no nome santo e precioso do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E nós vamos continuar louvando ao Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é digno de honra, de glória e louvor. E é isso que nós vamos cantar nesse momento, declarando o nosso amor a Ele, afirmando que Ele nunca falhará. Vamos cantar ao Senhor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje,
Deus. Aleluia. Você pode repetir comigo esse refrão? Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, somente, cante mais uma vez, somente és Deus, só Ele é o Senhor, a ti a honra, a ti a glória, o louvor. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, comigo estás, tu somente és Deus, tu somente és Deus. Aleluia. Queridos, nesse instante eu gostaria de convidar você a se juntar aí com a sua família para ouvirmos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Hoje, como é dia do adolescente batista na nossa denominação, gostaríamos de dar as boas-vindas ao pastor Hugo Sampaio. Ele é pastor de jovens da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim, em Espírito Santo, e estará trazendo a palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações. Então, espero que você esteja com o coração bem aberto aí para o que Deus tem para você. O pastor Hugo já esteve conosco na conferência Vida Jovem ano passado e eu tenho certeza de que vai ser bênção na sua vida, na vida da sua família nesta noite. Vamos orar por ele. Senhor, obrigado, Deus, pela disponibilidade do teu servo de estar conosco nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado o teu filho para abençoar tantas pessoas. E eu te peço que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações. Que nesta noite haja reconciliação, haja coração quebrantado, haja mudança, ó Deus, na vida das pessoas que estarão assistindo. Essa é a oração que te fazemos. Abençoe o pastor Hugo, em nome de Jesus. Amém e amém. Esteja conosco. Olá, queridos. Quem fala é Hugo Sampaio, aqui da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim. Trabalho com juventudes aqui. E tem sido um privilégio, a gente é aí do Rio de Janeiro, né? Até pouco tempo estávamos trabalhando lá na Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, e um privilégio estar com vocês, agradecer aí o carinho pela lembrança, o convite do pastor Marcos, a toda a igreja, a diretoria aí, pela essa oportunidade que vocês estão proporcionando para mim de poder compartilharmos juntos um pouco da palavra nesse dia aí especial em que a gente celebra, pensa e a gente agradece a Deus pela vida dos nossos adolescentes, pelo dia do adolescente batista. Aliás, o mês de agosto é o mês da juventude, né? Onde os batistas celebram esse tempo, também depois tem o dia dos jovens, então é um privilégio mesmo poder fazer parte desse tempo com vocês, a partir aqui da PIB de Cachoeiro de Itapemirim. Então, com um coração grato, a gente quer compartilhar um pouquinho com você daquilo que Deus tocou no nosso coração e a partir daquilo que o pastor Marcos falou para a gente compartilhar um pouco sobre unidade, que é uma temática que a juventude está trabalhando aí já há algum tempo nesse período. Sabemos que a unidade nesse tempo é algo importantíssimo, é algo de uma relevância muito grande, porque por mais que falte a presença, né, por mais que a gente não possa estar juntos pessoalmente, é na unidade que estamos nos permitindo viver esse tempo, de continuar esse tempo, de estarmos juntos nesse tempo em que a gente precisa se distanciar um pouco para se cuidar, para cuidar dos outros, para cuidar da nossa família. E aí o texto que eu separei aqui para a gente compartilhar e desenvolver o nosso pensamento nessa noite é o texto de Romanos 12, do versículo 2 até o versículo 15. Um texto que, para quem já é cristão há algum tempo, é muito conhecido. Para você que, de repente, está começando sua caminhada cristã agora, você vai ver o quanto que esse texto é muito bonito, muito importante. Diz assim, então, a palavra do Senhor em Romanos 12,
do versículo 2 até o versículo 15. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, e se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé, da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros a mais do que a vocês. Nunca falte o zelo, a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem, abençoem-nos, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É interessante quando a gente vai falar sobre a espiritualidade da unidade, que é o tema nosso aqui, dessa reflexão nossa, eu fui buscar no conceito do que não é unidade para a gente poder compreender muito bem como é que é esse negócio. Talvez você vai se lembrar, eu me lembro muito bem quando eu era pequeno, que meu pai comprava lá um milheiro de tijolos. Você lembra dessa história? Quando se comprava milheiro de tijolos, eles entregavam, lá na sua casa. Não sei como é que está aí na sua casa, se está em obra, se não está. E aí você de repente tem que comprar os tijolos, e eles colocam lá no seu terreno, lá na frente onde você mora, você tem que colocar para dentro. E aí você vê aquele milheiro, aquele conjunto de tijolos, e quando a gente era garoto parecia não ter fim, na hora de botar para dentro. Mas aqueles tijolos, todos juntos, todos unidos, eles ali formavam uma parede? Não. Os tijolos podem estar juntos, mas não necessariamente ser uma parede. Eles estão próximos uns dos outros, mas eles não estão unidos. Numa questão ou em qualquer outra realidade, aquele monte de tijolo pode cair e acontecer um monte de coisa. Mas se a gente pensar, eu fui lembrar, minha mente foi lá na época que a gente trabalhava lá na Barra da Tijuca, lá na primeira igreja batista da Barra da Tijuca, e por vezes eu tive que pegar o famoso BRT, Quem aí nunca andou de BRT, Quem aí não tem que pegar o BRT todos os dias para o seu trabalho, para a dedicação aí do seu tempo ali, do seu trabalho, ou dos estudos, enfim, BRT, ele pode ser um exemplo interessante para a gente. Se você vai lembrar, BRT lá, aquele negócio lotadão, você deve pegar isso aí, alguns devem pegar isso todo dia, e ali você tem um monte de gente ali dentro. Você tem muita gente, e várias vezes eu tive que sair da igreja para ir para casa, ou de casa para ir para a igreja, e ali ficar imprensado ali num monte de gente, o cara, aquele cara mais alto que você, dando aquela baforada aqui no seu pescoço, e aí tal, e aí você começa a querer se resmungar, que está muito colado um no outro, muito perto do outro, mas quem... Aí é complexo, pessoal? Uma vez eu ouvi no BRT assim, quer conforto? Vai de Uber, Porque é muita gente, é muito apertado, E olha só, não sei se aconteceu com você, às vezes que eu saio sair ali, naquela parte ali do famoso Cebolão, lá na Barra, que o pessoal chama de Cebolão, lá no terminal Alvorada, tem umas curvas que ele faz ali, não sei se você sabe disso, se você passa por lá,
E, gente, quando faz a curva é que o negócio complica, né? E aí vai todo mundo pro lado que o ônibus diferente, e aquilo aí todo mundo fica mais junto ainda, dá quase para cantar aquele louvor, né? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, só não tá vivendo em amor. Aliás, falta amor em BRT quando tem uma vaga para alguém sentar, é ou não é verdade? O negócio fica complicado. Se aparecer uma cadeira, é briga, né? O negócio é aquela correria para conseguir. Então, o que falta, às vezes, no BRT é amor. Mas uma coisa interessante no BRT é que todo mundo tem um destino. Todo mundo está indo para um lugar, todo mundo que está dentro de um BRT, apesar de toda essa realidade muito difícil, complexa, que ainda agora, com essa questão de pandemia, a gente observa o quanto que isso é ruim, porque o quanto contamina as pessoas, isso também, né? O quanto adoece a população, e aí você vai perceber tantas coisas nisso, mas de alguma forma existe uma intenção ali no BRT. Todo mundo está com a intenção de chegar a um destino, só que os destinos são diferentes. Uns vão para casa, outros estão indo para o trabalho, alguns estão indo para a praia, né, em alguns contextos ou em alguns dias da semana. Enfim, os contextos, as realidades, o destino ou os destinos são diferentes. Parece que hoje estamos vivendo em muitos contextos das nossas igrejas, e aí, como eu falo, igreja é corpo de Cristo, eu não estou me referindo a igrejas locais, eu estou fazendo uma reflexão aqui ampla, e é como se a gente estivesse vivendo num BRT. Às vezes o contexto das nossas igrejas tem sido esse, cheio de gente, que às vezes rola até uma intimidade, mas existem pessoas buscando destinos diferentes, as pessoas estão buscando um momento diferente. E aí a igreja de Cristo, ela precisa urgentemente voltar à sua essência e perceber o quanto ela se distanciou do contexto espiritual da unidade. A gente fala sobre isso, a gente diz sobre isso, a gente canta sobre isso, mas às vezes a gente não quer se envolver na profundidade disso, de perceber o quanto que essa unidade ela é importante, e por vezes essas realidades, esses contextos, eles vão se desfragmentando lá na adolescência, às vezes por questões, uma realidade que você viveu lá na sua adolescência, na igreja, e aquilo vai te distanciar, aquilo vai ferir teu coração, e aquilo vai fazer com que você não tenha essa sensação de que a igreja é um lugar que você possa ter gente unida. Mas não. Nós podemos vivenciar, nós devemos vivenciar um outro momento. Quanto mais unidade, principalmente nesse tempo, vai ser abençoador. Precisamos nos unir para que a gente possa convergir, para que a gente possa encontrar nos nossos destinos um só destino. Para que a gente possa esquecer todas as nossas vontades e perceber qual é o destino final da igreja, em que ela se converge. E quando a gente pensa nisso, a gente vai se lembrar que é o seguinte, que o nosso destino é um só. O nosso destino é Jesus. A forma, ela pode até variar, o contexto, a maneira como vamos vivenciar essa unidade, a forma como vamos experimentar a comunhão, a prática, né, da igreja, o dia a dia. Quando a gente faz essas mudanças de igreja, como eu fiz, a gente vai percebendo que cada igreja tem seu jeito, tem sua forma, não é um jeito certo ou errado, mas é um jeito diferente, é o contexto dela. Então a forma pode ser diferente, mas o destino é um só. O destino é Jesus. Paulo apresenta para a igreja de Roma, né, a sua forma sistematizada dos ensinos de Jesus. Paulo, ele é mestre nisso. Ele é o que mais vai fazer isso em todo o Novo Testamento. Ele sistematiza, ele torna algumas coisas importantes e práticas para o convívio, para o contexto da igreja. Podemos identificar nos ensinos ou na teologia paulina princípios pelos quais precisamos resgatar para que a unidade, para que os juntos
possa ser uma realidade viva e transformadora no contexto da igreja, na vida da igreja, ali no ambiente da igreja, seja ele às vezes até num contexto online, ou seja no contexto do dia a dia da igreja, ou de quando estamos juntos. Isso precisa ser vivido, vivenciado. Nós precisamos resgatar esse sentimento a partir desses princípios. E que princípios então Paulo trata nesse texto ou naquilo que a gente acabou de ler? O primeiro princípio que eu destaco, ele está no versículo 2, é o princípio da transformação. Princípio da transformação. A verdadeira união, ela precisa estar fundamentada em Cristo. Aqui existe uma transformação, uma mudança de mente. O versículo anterior, versículo 1, que é muito conhecido, que a gente precisa entender que o culto, ele é racional, então existe uma questão de razão, de pensamento, mas existe uma frase aqui, ou pelo menos o início do versículo, que diz: não se amoldem. Quer dizer, a gente não pode mais viver a mesma natureza, nós não podemos viver o mesmo contexto, a mesma realidade, porque quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida é transformada, ela é transformada em todos os âmbitos, em todos os sentidos, em todas as realidades. Há uma tendência, você já deve estar começando a ouvir sobre isso nos jornais e telejornais, aquelas coisas todas, sobre a tecnologia 5G, do chip. E esses chips vão revolucionar aí a informação. Existe muita gente interessada, governos que estão brigando por conta dessa nova tecnologia, porque principalmente existe um poder muito grande na questão bélica. Enfim, existem várias realidades por conta da mudança de um chip, da mudança de uma natureza. Recente também teve uma entrevista que eu achei muito interessante, do Rodolfo Abrantes. Se você não conhece, a garotada aí, boa parte deve conhecer, mas o Rodolfo Abrantes fez parte de uma banda conhecida no mundão aí, chamada Raimundos e tal, e ele se converteu, e na pergunta que foi feita para ele fala assim: rapaz, mas por que você não continuou? Dava para você continuar participando da banda, fazendo as músicas, fazendo os shows, não havia nada demais que você pudesse ali continuar. E aí ele dá uma resposta que eu acho incrível. Ele fala assim: não tinha como continuar do mesmo jeito. A minha nova natureza não permitia, não deixava eu viver do mesmo jeito. Quando nós estamos falando de unidade, querido irmão, querida irmã, a gente precisa estar impregnado dessa nova mentalidade. Nós não podemos mais encarar as nossas realidades dos nossos relacionamentos da mesma forma como eu encarava quando eu não tinha Jesus no meu coração. Eu preciso compreender que há uma transformação. A transformação, a mente humana, sem essa transformação, ela não consegue contemplar o princípio de unidade como de fato ela é. Ela tem uma visão opaca, uma visão um pouco arranhada, um contexto ainda um pouco diferente, mas aqueles que têm a vida, que têm a mente transformada, conseguem visualizar, entender, compreender a importância dessa transformação e da unidade. O segundo princípio que eu compartilho com vocês é o princípio da cooperação. Princípio da cooperação. O versículo 3 vai dizer assim para a gente, olha só: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui, queridos, há uma perspectiva que eu acho que é importante quando a gente fala de unidade. Quando a gente fala de unidade, a gente precisa fazer uma reflexão sobre a cooperação. A gente precisa, às vezes, no contexto de igreja, porque a igreja é feita de gente, a igreja é feita de pessoas, então a igreja tem problema de gente e problema de pessoas, né? É isso que eu costumo falar com a garotada. O pessoal começa a reclamar, porque lá na igreja é assim, na igreja é assim. Olha só, igreja é feita de gente.
Igreja é feita de pessoa, então igreja vai ter problema de gente, vai ter problema de pessoa. O que a gente precisa entender é que a gente precisa desenvolver no nosso coração um sentimento de cooperação. Às vezes a gente já vai para um contexto de igreja, já com o coração assim, cara, que eu vou, não vou, hoje eu não estou afim não, hoje eu não quero, não, hoje vai ser do meu jeito, né? Hoje ninguém vai me... A gente acaba vivenciando uma realidade distante do princípio fundamental que Paulo traz para a gente sobre essa realidade da cooperação. E aí, aqui, queridos, existe uma mudança de paradigma incrível. Lembra do contexto do chip que eu falei que a gente vai ter que trocar? Ou da nova natureza que nós temos que ter? Então, é nessa mudança de paradigma, a gente abandona o paradigma moderno da individualidade, do individualismo, e a gente passa a vivenciar uma relação mais cooperativa. O individualismo, ele alcança a igreja justamente pela questão que eu falei anteriormente, porque o individualismo é algo que é fruto do coração do homem, do ser humano, e por isso, em alguns contextos, o individualismo tem afetado a nossa igreja, afetado a visão que somos em várias realidades. Paulo, é incrível como Paulo tem uma visão do momento que ele estava vivendo, mas o quanto que isso se aplica até hoje. Então ele fala sobre isso em Romanos, anos depois, olha o que ele vai dizer em Filipenses 2, 3 e 4. Ele vai dizer assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Olha que coisa incrível. Olha a perspectiva da humildade cristã, que é fundamental para a questão da unidade. Se eu preciso, ou se eu tenho que manter o corpo de Cristo unido, eu preciso vivenciar na minha mente, no meu coração, nas minhas ações, o contexto da humildade cristã. Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer, muito mais conhecido pelo sobrenome, ele vai falar uma frase forte a respeito dessa realidade no dia a dia da igreja. Ele vai dizer o seguinte: a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. A igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Percebe, irmãos? A nossa relevância está... É claro que é na mensagem que nós carregamos, mas é também na ação que nós temos, na realização que nós fazemos em relação ao outro, ao próximo, a quem está do meu lado, ou a quem eu nunca vi, ou aqueles que eu tenho dificuldade, ou aqueles que eu tenho muita facilidade. Nós precisamos entender que no princípio de cooperação, nós estaremos desenvolvendo a unidade. Há o terceiro princípio, que é o princípio da justiça. Versículo 4 ao versículo 6, existe ali toda uma história, toda uma ilustração que a gente conhece muito bem, que é a questão do corpo, né? Porque o corpo tem muitos membros e todos os membros têm funções diferentes, mas faz parte de um corpo. E nós, a igreja, como o corpo de Cristo, que tem muitos membros, que somos nós, mas somos um só corpo. Então, essa perspectiva de equilíbrio me fez lembrar a época que eu dava aula de filosofia, lá para uma garotada lá no Recreio dos Bandeirantes, e aí me fez lembrar as aulas de filosofia. E lá a gente falou muito sobre justiça, e eu não sei se você sabe aquele símbolo da justiça, né, que é uma deusa grega chamada Temis, ela carrega uma balança, porque traz para a gente uma perspectiva de equilíbrio. No contexto aristotélico sobre justiça, há uma forte relação com a palavra equilíbrio. E quando Paulo traz essa perspectiva, ele está dizendo o seguinte: olha, eles fazem coisas diferentes, mas existe um equilíbrio, existe um senso de justiça. O texto de Romanos sempre fala muito sobre justificação, sobre a nova vida, sobre o pecado que precisa ser abandonado, é aquele que pode nos justificar, e a justiça que a gente deve viver dentro desse contexto. Do versículo 4 até o versículo 6, Paulo usa da sua retórica inspirada por Deus para explicar a sua visão teológica da prática da justiça.
Ali o texto está querendo dizer assim, olha, esse momento aqui, essa realidade precisa ser justa, precisa ser equilibrada. E ele usa essa ilustração do corpo, pois para ele, que ele tinha essa plena função, requer que todo o corpo tenha equilíbrio, justiça e equilíbrio, uma visão correta da prática cristã dentro do corpo de Cristo e que vai promover a unidade. E aí quando a gente pensa, puxa vida, eu não imaginava o quanto que era importante esse contexto de justiça, mas aqui a gente percebe o quanto que ela traz o equilíbrio e a compreensão da unidade do corpo de Cristo. E aí vem o princípio da graça. No versículo 6 ao versículo 8, eu começo com uma frase que é interessantíssima de John Burke. Ele vai dizer o seguinte: a singularidade do cristianismo se resume nesta única palavra, graça. Vou repetir. A singularidade do cristianismo se resume numa só palavra, a graça. Deus derrama sobre a sua igreja o dom, né? Ali lá no grego tem uma perspectiva do carisma, da carismata. Para quê, gente? Para que nós temos dons? Para abençoar o povo, para fazer com que cada dom seja utilizado para suprir as necessidades do povo de Deus, e não para que a gente se sinta melhor que ninguém, e não para que a gente tenha mais destaque do que o outro. Quando nós pensamos nos dons, ele é dado por graça, para abençoar de graça aquele que merece a graça. Então eu mereço a graça, o meu irmão do lado merece a graça, e é esse contexto. Os dons, eles são nos dados para a gente distribuir de acordo com a graça que a nós é dada. Não é para tirar onda, como diz a garotada, ou não é para o nosso próprio benefício. Existe uma frase que eu não sei bem quem escreveu, mas eu achei forte, que diz o seguinte: a igreja deve suprir as necessidades dos seus discípulos e não fazer a vontade de religiosos. A igreja deve suprir as necessidades dos seus discípulos e não fazer a vontade dos religiosos. A gente precisa compreender que a nossa relação com o Senhor é além de uma mera realidade religiosa. É além do que uma prática de alguma coisa, mas é de uma vivência, é de uma história, é de uma relação, e que ela tem toda a relação com o meu irmão do lado, com aquele que está comigo, com aqueles que estão desenvolvendo e fazendo a caminhada juntos. E aqui, mais uma vez, uma mudança de chave, uma mudança de pensamento. Mas por último, irmãos, eu estou caminhando aqui para o nosso final, a gente vê de forma tão linda o princípio do amor. Paulo, a partir do versículo 9 até o versículo 15, ele vai falar sobre a importância, sobre o fundamento do amor nessa relação. E aí, querido, quando fala de amor em igreja, nós estamos falando de uma palavrinha que você deve ouvir várias vezes numa igreja: ministério. Ministério. Ministério não é um cargo que a gente ocupa. Ministério não é uma função que a gente realiza. Ministério, irmãos, ministério é a prática do amor. Ministério é amar as pessoas na prática. É amar no dia a dia, é amar na intenção e na atenção, naquela coisa de você fazer sempre na perspectiva de amar as pessoas. Seja você servindo na recepção, seja você editando vídeo, né, fazendo a edição deste vídeo, seja você fazendo qualquer realidade dentro da igreja, servindo como um diácono, como um professor, como um líder de pequeno grupo ou célula, enfim, pregando, cantando, ministrando. Qual é a sua missão? Por que você faz isso? Porque você ama, porque você deve amar as pessoas, é por amor. Paulo nos mostra o amor em ação, pois amar é uma atitude, amar é uma ação, amar é uma escolha que a gente precisa fazer todos os dias, em todo tempo, em todo momento, para fazermos a diferença no mundo que estamos vivendo, inseridos, para fazer a diferença dentro da nossa igreja, porque quando a gente perde o amor, irmãos, a gente está cumprindo uma tarefa, mas quando a gente faz tudo com amor,
a gente está cumprindo uma missão. E aí, Paulo, ele exemplifica, né? Ou ele tipifica, né? O pessoal gosta às vezes de usar essa palavra, mas Paulo, ele dá para a gente um escopo de ações, que talvez seja das ações mais difíceis, mais complicadas das relações humanas, mas elas são possíveis porque nós agora estamos sob uma nova realidade, sob um novo contexto, uma nova mentalidade. E aí Paulo vai dizer o seguinte: compartilhe aquilo que você tem com os que não têm. Compartilhe o que você tem. Compartilhar. O compartilhar não tem a ver só com finanças, mas tem a ver com tempo, tem a ver com doação de atitudes, de ações. Então você precisa compartilhar. Gálatas 6:10, né? Façam o bem a todos, né? Lembra da época da embaixada lá que gravava os versículos? Então, é nesse sentido, de fazer o bem a todas as pessoas. Pratique a hospitalidade, a ideia do acolhimento. Enquanto no compartilhar a gente lembra da generosidade, quando a gente fala da hospitalidade, nós estamos falando do acolhimento e como é imprescindível quando a gente chega numa igreja e é bem acolhido. Quando a gente chega num ambiente de culto e você se sente amado, acolhido, que você recebe um abraço de gente que você nem imagina quem é, mas você é bem recebido. Abençoe quem te persegue, complexo, difícil. A gente está falando. E aí, perdão é uma nova perspectiva, é uma nova realidade, é um novo contexto, é um novo momento, serve de mensagem para outro dia. E aí a gente também precisa alegrar-se com quem se alegra. É quando aquele seu irmão conseguiu uma coisa que foi tão legal, tão bacana, que você se alegra por ele, porque ele está feliz. E aí a gente observa que nesse mundo as pessoas, quando veem as outras felizes ou com sucesso, a gente inveja, a gente cobiça, a gente fala, mas eu poderia também estar fazendo isso, ou eu poderia também estar no lugar dele, ou eu poderia fazer determinadas coisas. Não, não é isso o que vai trazer unidade. O que vai trazer unidade é o seguinte: olha, a tua alegria é a minha alegria, a tua felicidade é a minha também, a tua luta é a minha luta também, mas a tua alegria, quando você está feliz, eu também estou feliz. Isso gera unidade. E por última ação que Paulo vai trazer para a gente é a sensibilidade, é o chorar com os que choram. E aí não tem tido tempo tão importante quanto esse que estamos vivendo, de chorar por aqueles que estão chorando. É importante a gente viver esse tempo, é importante a gente mandar uma ligação, uma mensagem, ligar, mandar um recadinho, porque isso vai fazer toda a diferença para as pessoas que hoje estão chorando. Chorar com os que choram faz com que a gente viva a unidade, o amor de Deus nesse contexto. Para finalizar, algo incrível que eu percebo como resultado da unidade. Porque quando há unidade, há esperança. Quando estamos juntos, a gente tem aquela perspectiva assim, vai dar certo, isso vai ser legal, isso vai ser bom, nós vamos conseguir vencer esse desafio. As coisas estão difíceis, estão dolorosas, estamos perdendo pessoas queridas, estamos vivenciando momentos difíceis, perdemos o emprego, mas a gente está junto. E quando a gente está junto, a esperança se renova. E aí eu quero deixar uma frase para finalizar, de Agostinho de Hipona. E ele diz o seguinte: a esperança, ela tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação, ela nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem nos ensina a mudá-las. Que coisa linda, irmãos. A unidade gera a esperança. A esperança nos faz vivenciar essas duas realidades. A indignação por não querer mais viver uma realidade ruim, um momento difícil.
mas ela brota em nós também a coragem de fazer diferente. A coragem, irmãos, da gente sair do discurso de que precisamos estar unidos, para a gente, de fato, estar unidos. Porque nós sabemos quem se orgulha ou quem gosta da igreja desunida. Ele sabe que uma igreja desunida, não preciso falar o nome dele aqui, nem quero falar, ele sabe que uma igreja desunida é uma igreja que não vai a lugar algum. Por isso ele afeta a unidade da igreja, porque ele sabe que uma igreja unida, ela tem esperança, e uma igreja unida, ela tem coragem, e a coragem é o que precisamos para vivenciar esse tempo e vivenciarmos essa espiritualidade da unidade. Que sejamos unidos, irmãos, em paz, em alegria, em esperança para esse tempo. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe a sua vida e que no seu coração, nessa noite, brote o sentimento de esperança, o sentimento de unidade. Que agora teu coração está batendo tão forte que você está com vontade de mandar mensagem para um monte de irmão da sua igreja. Manda um zap aí para o grupo, manda agora. Fala assim, a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto, garotada dos adolescentes, os jovens, a gente precisa se juntar, a gente precisa se unir, a gente precisa parar com algumas coisas e começar a agir de forma unida, forte e feliz para encararmos os nossos desafios. Que Deus vos abençoe e que a palavra do Senhor faça a diferença e transforme a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse culto maravilhoso. Espero que você tenha dado o seu melhor louvor ao Senhor e aproveitado todas as oportunidades através dos cantos, das orações, da leitura da palavra, tenha se expressado em adoração. E nós vamos terminar afirmando que queremos estar sempre juntos do Senhor, firmes com Ele. Vamos juntos louvar ao Senhor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso deste amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto está, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Da graça és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto está, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou.
agora que perto estás. Tudo é diferente, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo, eu te louvarei. Tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo, eu te louvarei. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de Abraça-me, amor. Senhor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Para sempre. Oh, para sempre. Para sempre. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma celebração. Queria agradecer a sua presença aqui conosco e eu espero que Deus tenha falado grandemente ao seu coração, ao coração da sua família. Tenho certeza de que Deus usou o pastor Hugo para poder ser bênção na sua vida. Eu queria te convidar para estar conosco na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, também no nosso canal do Facebook, para que você possa estar prestando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor com a gente. Também queria te convidar para seguir a nossa igreja nas redes sociais, temos muitas informações lá da nossa vida, da vida da nossa igreja, então acesse, curta, siga e esteja conosco ao longo desta semana, beleza? Gostaria de orar por você, pela sua semana, para que Deus te dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias e que em tudo você descanse no Senhor. Pai, obrigado, Deus, por este culto e eu te agradeço pela palavra que ouvimos, pelo louvor que prestamos. Muito obrigado, Deus, porque tivemos a certeza de que o Senhor estava aqui conosco e tivemos a certeza de que o Senhor estava em cada casa de cada pessoa que assistiu este culto. Deus, eu te peço que o Senhor continue nos ajudando, Deus, a cada dia a melhor te servir, a sermos servos bons e fiéis ao Senhor, a sermos pessoas que sejam semelhantes ao Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todo o seu povo, hoje e sempre, em cada desafio, em cada luta, em cada situação ao longo desta semana, que eles possam ver o Senhor, hoje e sempre. Amém. Que Deus te dê uma semana de bênçãos e de vitórias, meu irmão. Forte abraço, até a quarta-feira. Tchau, tchau.